E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 19 de setembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, queda hoje de 0,62%. Ontem havia tido o teste aqui em cima dessa resistência, os 120,400 era um ponto importante, testou aqui esse ponto, depois perdeu também essa mínima aqui, né, que poderia ser um suporte, perdendo ele, movimento para baixo. Pontos importantes de suporte. O primeiro deles seria aqui próximo aos 116 mil. O segundo, a gente calculou aqui uma 61,8 dessa pernada. Então 117.912. Além desses pontos, nós temos aqui também algumas médias, né? Então já deixei aqui um alarme nesse ponto. Mas interessante acompanhar o preço justamente onde está agora, que seria aqui a média de 9 e média de 21. Então essas duas médias aqui próximas. Interessante ver como é que se comporta. A princípio, segue aquela projeção de queda, né? Então a gente tem aqui, pelo semanal, um trap de venda ativado, pelo mensal também. No intraday, hoje não teve nenhuma operação muito clara, né? O que dava para ter sido feito era, após esse engolfo, primeiro candle, um candle que mostrou força com volume. Na verdade, o volume desse daqui volume acima da média. Então, aqui poderia ter deixado um movimento bom, mas vocês veem como foi um dia muito travado, né? Então, aqui, após o rompimento, chegou a andar 400 pontos, mais ou menos, próximo a 500, mas o dia todo variando entre 100 e 300 pontos. Então, um dia muito complicado de se operar intraday. Em relação ao Ibovespa, o Ibov, vocês veem aqui, está próximo aqui dessa resistência, né? Então, de maneira semelhante ao índice futuro, vocês conseguem observar essa resistência aqui nos 118.400. Houve uma superação, aqui testou, né, que poderia ser um ponto de um pullback, então aqui geralmente deixa um pouco de dúvida. Pelos 60 minutos vocês observarão que esse tipo de padrão pode ser justamente aqui um pullback, né? Então aqui é complicado, porque aqui já foi resistência e pode ser também um suporte. Aqui, por exemplo, nesse candle 1, teve um engolfo aqui no 2, que eu imagino que algumas pessoas tenham comprado esperando aqui um rompimento desse retângulo e o alvo bem mais para cima. Então faz parte. Faz parte de fazer entradas assim e deixar o stop técnico colocado. Aqui, por exemplo, com esse engolfo, um stop até caro, né? Cerca de 800 pontos. Não sei se alguém pegou esse aqui, quem estiver assistindo, mas aqui era uma entrada válida também, tá? Aqui nesse ponto. Agora, a princípio, pelo intraday, aqui perdeu, testou essa resistência. A princípio, esse movimento é para baixo ainda. Então, observando que o Ibovespa nos 60 minutos seria isso. Pelo diário também mostra a mesma coisa. Nós temos um suporte importante no 115.300. Lembrando que trap de venda ativado no semanal e um trap de venda ativado também no mensal. Então, é um movimento que, a princípio, tem como alvo aqui próximo ao fundo desse retângulo, fundo dessa consolidação. Em relação ao dólar, esse aqui é dólar futuro, né? Vocês observam aqui esse movimento, aqui, nesse ponto, esse aqui foi no dia de hoje mesmo, que vocês veem, teve este candle, tentou perder essa mínima, o candle 2 superou aqui, ativou um trap, e desse trap, o alvo dele seria praticamente onde bateu, 4881.09, então andou bastante. O problema seria o stop dessa operação, né? Então aqui era um stop de praticamente 11 pontos, 11,73 pontos, para um alvo de praticamente 22. Então é complicado esse tipo de operação, stop caro. Então geralmente assim, é aconselhável esperar até uma 61.8, que nesse caso não veio aqui, né? Interessante seria desse movimento deixar o 61.8 aqui para puxar. Passando agora para os ativos, o primeiro de hoje seria a TOTS 3, deixou um movimento bem feio, então aqui vocês podem observar que desse movimento aqui de queda, se a gente pegar aqui a parte superior, até esse ponto, segurou justamente uma 61.8. Então esse movimento aqui retraiu um pouco até a 61.8, que seria no 29,34, candle de força, engolfando 3, hoje o movimento continuou, e agora está justamente aqui
no ponto para confirmar o pivô. Então, caso haja superação desse movimento aqui, desse ponto, ativaria o pivô e o alvo seria a projeção aqui de Fibonacci praticamente no fundo dessa consolidação dos 24,37 centavos. Outro ponto interessante, estocástico aqui apontando para baixo. E em relação ao volume alto hoje nessa queda, né? Então vocês veem várias médias aqui, todas foram deixadas para trás. Próximo ativo, CVC. CVC é um ativo que deixou uma entrada, deixou aqui um Joy de Napoli, comentei as outras vezes. O primeiro alvo seria nos R$ 3,18. Era uma operação válida pelo seguinte: OBV se mostrava interessante, IFR interessante e deixou aqui a confirmação, né? Então nesse 176 confirmou, o stop era abaixo desse 173, ativou o stop no dia de hoje, operação cancelada. Então agora é aguardar ver que tipo de movimento esse ativo deixa, principalmente aqui próximo a esses R$ 2,17. Então alarme colocado aqui no fundo desse ativo. Próximo ativo, Desktop, Desk3. Esse é um ativo que aqui está no gráfico semanal. Se vocês observarem aqui o diário, está bem próximo aqui de uma 1.8. Então a gente tem esse movimento aqui, que seria esse movimento aqui de queda desse candle 65 até 174, retrai um pouco, esse 179 aqui deixa um candle mostrando força vendedora e hoje já chegou a cair 1%, queda pouca queda, né? Tipo, queda fraca inclusive, mas bem próximo a essa 1.8. Se confirma, pelo menos aqui nesses 13,74. Então é interessante observar se realmente confirma aqui esse rompimento de 1.8, essa configuração. Em relação a Joy de Napoli, esse é um ativo que fechando abaixo dessa média de 3 pode deixar a confirmação de Joy de Napoli. Então seria um sinal a mais para a venda, né? Observar aqui. O OBV praticamente no preço, né? Praticamente bem correspondente ao preço do ativo no momento. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig é um ativo que aqui nesse ponto deixou até um trap, se a gente considerar esse suporte, né? Então essa região aqui. Tentou perder esse 179, 180 superou, mas é uma operação complicada, eu considero principalmente em relação ao OBV. Que a gente tem o OBV, o preço do ativo nesse ponto, o OBV aqui, e o preço do ativo bem mais em cima, bem mais acima, e o OBV abaixo. Então isso aqui já me deixa um pouco mais receoso em operar, né? Principalmente pelo fato do ativo estar dentro de uma consolidação. Então isso já me traz um pouco mais de receio e tem que estabelecer bem o stop no caso de entrada. Quanto ao gráfico semanal, vamos deixar deste candle aqui. Continua brigado aqui em cima, continua bem, digamos, um pouco lateral aqui após esse candle mais forte, seria esse 35. Próximo ativo, Vamos 3. Esse é um ativo que está praticamente aqui no fundo dessa consolidação. Então, por isso que eu trouxe ele. Vocês veem aqui esses 15,85 como resistência, topo de figura, topo desse retângulo, e aqui os R$ 9,80. Aqui seria o fundo da consolidação e o preço praticamente alcançou aqui essa região. Então é interessante observar alguns pontos. Quais seriam eles? O primeiro, ver se tenta perder essa mínima. Eu coloquei aqui o 9,77, mas vocês podem ir acompanhando, a mínima que foi 9,43. Se amanhã deixa um candle que tenta perder esse 9,43 e na quinta-feira a superação seria um trap mais interessante por ser na mínima aqui, né? Então já seria um suporte bem importante que tentaria perder e não conseguiria. Outro ponto importante a se observar, estocástico. Caso o estocástico aponte para cima no fundo de uma figura, pode deixar também um sinal mais forte para compra. Em relação ao OBV, o OBV é bem feio, tá? O OBV é um indicador, a gente não opera somente indicador, mas aqui já sugere que esse ativo vá buscar mínima mesmo dele, tá? De preço. Então é interessante observar. Agora não há compra nesse ativo. Próximo ativo, grupo Soma 3.
Está numa situação parecida com o Vamos, está bem próximo aqui esse fundo, né? O fundo aqui é nos R$ 7,02. Tem um alarme aqui nessa região, mas de maneira diversa, vocês veem aqui o OBV para cima. Então, nesse ponto, o preço alcançando aqui essas mínimas, né? Caindo bem. Hoje caiu forte, né? Chegou a estar caindo... Deixa eu ver aqui esse candle. Caiu 3,34%, mas chegou na mínima de 7,15, caindo bem. E o OBV em cima, então tem uma divergência aqui se considerarmos o preço do ativo e o OBV. Então é interessante aguardar, ver se deixa aqui um trap. Então tem um alarme aqui nos R$ 7,01. Próximo ativo, Azul 4. A Azul está bem próximo aqui dessa 61,8, então a briga tem sido bem perto aqui nela. Hoje caiu praticamente 3%. Então, o interessante é observar como é que vai se comportar aqui. Aqui pode deixar uma operação com um stop barato. Então, esse aqui é o ponto que eu espero. Por enquanto não tocou. Caso venha aqui, pode deixar uma operação interessante. O OBV não está feio. O volume que deu uma bela queda, né? O volume caiu bastante. Por último, Lojas Renner, LRN3, um ativo que hoje esteve caindo acho que mais de 6%, né? 6,03%, fechou com queda de 5,38%. E agora, bem próximo aqui esse fundo dos 14,27, fechou 14,50. Então aqui é interessante ver se haverá uma briga por parte dos compradores. OBV com divergência. Se considerarmos aqui o OBV acima, preço apontando para baixo. Então, aguardar aqui, ver se deixa algum sinal em Lojas Renner. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.